Como parte do ciclo de palestras da Câmara Árabe, os advogados do escritório Matos Filho, Flávio Milano e Luiz Felipe Centeno Ferraz falaram sobre a bitributação e seu impacto no fluxo de investimentos internacionais. A legislação fiscal brasileira, ela traz incentivos para o investimento estrangeiro no mercado brasileiro. O que tem de bom no Brasil é que nós concedemos em alguns casos um tratamento tributário mais benéfico para o investidor estrangeiro. Então, o investidor estrangeiro, para dar um exemplo, ele tem se ele investir por meio de um fundo de investimento em participações, ele pode ter uma isenção no ganho de capital quando ele alienar este investimento, desde que determinados requisitos sejam cumpridos. Dificuldades, acho que do ponto de vista tributário, o que a gente enxerga de dificuldade é a adaptação em relação à legislação brasileira, que é bastante complexa. Então, quando eu olho do ponto de vista da tributação corporativa, aquela tributação que grava a entidade e não o investimento, a gente está falando de uma tributação que é bastante complexa, tem uma medida provisória, inclusive, para ser aprovada no Senado Federal, que vai mudar bastante da nossa legislação e adicionar complexidades que até hoje já existem na legislação fiscal e que vão ser agravadas. O investimento brasileiro no exterior ele pode ser feito em países com tratados para evitar a dupla tributação, que é exatamente o tema que a gente está discutindo, ou países sem tratados. Quando a gente fala em países com tratados para evitar a dupla tributação, isso significa que o investimento brasileiro vai ser tributado no exterior e ele acaba sendo a dupla tributação acaba sendo evitada aqui no Brasil. Eu pago só a diferença aqui no Brasil, o que foi tributado lá fora para o Brasil, por conta do tratado. Ou eu acabo não pagando nada por conta exatamente do tratado, e vai variar de país a país nesse caso. A dificuldade que a gente vê hoje em dia em relação à nova legislação é que exatamente os tratados que sempre evitaram a dupla tributação naquele país e no Brasil, eles vão acabar sendo esvaziados nesse sentido, exatamente porque a nova regra ela não usa mais a prerrogativa de tratado, ela tributa um ajuste de investimento feito no Brasil, o que significa que o tratado em si fica em segundo plano, ele acaba não sendo mais usado nesse sentido. Então ele acaba não evitando a dupla tributação, que é exatamente o que o tratado gostaria de fazer. A legislação é nova ainda e as pessoas então estão tentando entender o que poderia ser feito, considerando que ela vai ser aprovada, nesses termos, o que poderia ser feito para continuar evitando a dupla tributação. É claro que a legislação traz alguns mecanismos para evitar essa dupla tributação, então ela dá créditos de tributos lá de fora para pagar aqui no Brasil para compensar, ela permite consolidação, tudo mais. São coisas um pouco mais restritas e não necessariamente aquilo que o tratado deveria prever. O tratado prevê um tipo de diferimento que a legislação hoje não prevê e o tratado prevê um tipo de consolidação vertical que hoje a legislação brasileira não prevê. Então, você aqui no Brasil, com essa nova legislação, além de você não usar o tratado, você acaba tendendo a aumentar os controles, e isso faz parte do nosso custo Brasil, os controles internos das empresas, e você acaba usando, então, talvez a possibilidade de uso de menos créditos do exterior para compensar aqui no Brasil, que pode eventualmente aumentar a dupla tributação.